Nós estamos, então, com o link aqui com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, que a gente vai conversar com ele aqui e perguntar quais são as suas primeiras impressões. Nós fizemos um primeiro balanço, os companheiros militantes do Partido da Causa Operária, que estão na Avenida Paulista, estimaram aí em coisa de 15 mil pessoas na manifestação, no início da manifestação, por volta das 4h30 da tarde. E agora, pelo que a gente tem visto, agora que a manifestação está andando, parece muito maior do que isso, né? Rui, qual a impressão que você tem? Um primeiro balanço, um primeiro comentário sobre isso. Boa noite. Não estamos ouvindo o sinal dele. Estão ouvindo agora? Agora sim. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Pelo que eu vi, né, nas redes sociais aqui de todos os atos, resolveu? Agora sim, produção, pode... Desculpa, Rui, pode falar. Pelo que eu vi nas redes sociais, os atos foram muito grandes em todo o país. Muita gente, né? Lógico, houve sempre... A gente pode comparar atos que aconteceram maiores do que esses aqui, mas os atos foram grandes. O ato da Paulista é muito grande, não há dúvida nenhuma, né? Difícil até de calcular o número de pessoas que tem aí. Ocupa aí várias quadras da Paulista, né? Via as imagens do ato no Rio de Janeiro, também bastante grande, ocupou toda a Candelária. O ato de Brasília, né? Também ocupou uma boa parte ali do gramado da Esplanada dos Ministérios. Quer dizer, em todo Porto Alegre, em todos os lugares, atos muito grandes. Primeira conclusão que eu tiro disso daí é que nós fizemos uma caracterização correta de que a mobilização popular diante da catástrofe que o Brasil está sofrendo estava reprimida, estava contida, e foi só, né, a esquerda se unificar em torno da convocação de um ato que o ato foi grande, né? Nós já tínhamos mostrado essa possibilidade, né? Tínhamos mostrado na prática essa possibilidade no dia 1º de maio, quando nós fizemos um ato aí, com entre 1.500 e 2.000 pessoas, né? A possibilidade de que o ato se desenvolvesse de uma maneira bastante ampla, e agora, na primeira convocação, se confirmou que há uma tendência à mobilização extraordinária, é uma vitória popular muito grande de todos esses atos que foram realizados, não há dúvida nenhuma disso. Eu acho que o grande problema que se coloca agora é tirar as conclusões, né, disso que nós estamos fazendo hoje. E a conclusão óbvia, me parece, é que nós não podemos sair das ruas. É preciso fazer uma discussão e acabar de afirmar entre as forças populares, sindicatos, organizações de esquerda, partidos de esquerda, que esse negócio do fique em casa faleceu hoje, né, definitivamente. O povo precisa sair à rua, o Brasil está vivendo uma situação de calamidade, de catástrofe, e o Brasil mostrou que quer sair às ruas. Não vamos tirar a conclusão errada de que as pessoas que estão na rua são apenas ativistas de esquerda, não se trata disso. Tudo bem, né? Esse é o primeiro pelotão que sai, mas eu tenho certeza absoluta de que, sobre a base de novas convocações, da formulação de um plano de lutas nacional contra a situação da pandemia, né? Exigindo vacina, exigindo a quebra da vacina, exigindo um auxílio emergencial de verdade, o Fora Bolsonaro e outras reivindicações populares, nós vamos fazer com que o Brasil conheça grandes dias de mobilização, né? O que nós estamos vendo aqui hoje
é o sinal de que o Brasil é o Chile, o Brasil é a Bolívia, o Brasil é a Colômbia, o Brasil é a Palestina. O povo quer sair na rua e se a esquerda tiver firmeza, né, de se manter unificada em torno dessa perspectiva, chamar o povo a sair na rua, formular um plano de longo alcance, nós vamos conseguir uma mobilização popular extraordinária, porque a situação é totalmente favorável, o povo não aguenta mais, a pressão é muito grande. E mais importante ainda, nós vamos varrer a direita das ruas, que já estava começando a ocupar as ruas, e nós temos que ter confiança nisso, a possibilidade de botar abaixo o governo Bolsonaro, de derrubar os golpistas todos e abrir uma nova etapa política no país. Não, a primeira conclusão muito importante, então, companheiro Rui Costa Pimenta, nesse dia 29 de maio, o Fique em Casa foi mais uma vítima da pandemia, né? As manifestações mostraram aí que o povo quer ir para a rua. Isso aí a gente conferiu ao vivo no nosso plantão. Deixa eu agradecer o superchat do Carlos Nishimiya e da Denise Prates, que deram aí a sua colaboração com a nossa transmissão. Rui, o povo quer ir para a rua, a temperatura subiu, mas não subiu de repente, né? Isso daqui vem se acumulando, é um processo que tem esse desenvolvimento, tem uma perspectiva de uma radicalização ainda maior. Quem que vai segurar o pessoal, quem vai impedir o pessoal de sair na rua depois da manifestação de hoje? Não, eu acho que não... a única coisa que pode acontecer aí, que na minha opinião não vai impedir o povo de sair na rua, porque essas manifestações, elas são aquilo que o pessoal fala dos animais ferozes, né? Uma vez que ele sentiu o gosto de sangue, ele não quer parar. E eu acho que a manifestação sentiu o gosto de sangue, né? Quer dizer, nós somos fortes, há uma unidade, há um clima, né? Há uma percepção, e, portanto, nós temos que dar continuidade a esse movimento. O único problema seria que a esquerda recuasse, que eu acho que seria desastroso para o movimento. Nós, do PCO, não vamos recuar, né? Não adianta vir com a conversa de que o negócio é para 2022, para nós o negócio é agora. Nós não vamos recuar, mas seria ruim, né? Colocaria aí um empecilho. Pode ser que não também, né? É bem importante considerar, porque as manifestações elas são manifestações bastante entusiasmadas, né? Me parece que isso vai se desenvolver de qualquer maneira. Agora, o problema é esse daí, é preciso a continuidade. Essa é a questão-chave. É por isso que nós temos que lutar nesse momento, pela continuidade da manifestação, até que as coisas comecem a acontecer. O povo na rua é capaz, né, de derrubar um governo, é capaz de derrubar um regime político, é capaz de mudar a situação. Nós conseguimos aí colocar o povo na rua. Eu fico muito satisfeito de ver que o nosso partido teve um papel de primeiríssimo plano nessa reviravolta da situação, e agora nós temos que desenvolver essa conquista, porque isso aqui é uma conquista do movimento popular, né? Tem que chamar todo mundo para a rua. Eu já vi gente falando aí que é a marcha da morte, né? A burguesia não gosta de povo na rua, não gosta nem de povo na rua para comemorar a Copa do Mundo, que dirá para derrubar governo. Isso aqui não é a marcha da morte, não. Isso aqui é a marcha da defesa da vida de 200 milhões de brasileiros. Essa marcha pode fazer, essa primeira marcha e as que virão depois podem fazer a diferença no número de mortos que vai ter no Brasil, que já é altíssimo. Altíssimo. Com certeza. Rui, para nós, como você mencionou, nosso partido vem trabalhando para fazer um dia como esse daqui acontecer e continuaremos trabalhando para fazer muito mais manifestações como essa. Para nós não é surpresa que a manifestação tenha sido tão grande, né? Nós já vínhamos, inclusive, apostando nisso daí. Agora, a direita e a esquerda pequeno-burguesa podem ter sido, de certa forma, pegas de surpresa, né?
o que a gente poderia esperar como reação? Porque agora a gritaria na imprensa capitalista de que a manifestação promoveu uma aglomeração é o choro dos derrotados, né? Qual seria, o que sobra para eles depois desse dia de manifestação aqui? Para eles, a burguesia? Sim, sim. Eu acho que a manifestação, ela começa a subverter os planos políticos da burguesia, né? A burguesia estava contando que o país iria pacificamente até a eleição de 2022, quando ela procuraria daí mais um golpe, que é o que ela faz sempre nas eleições. Acho que a manifestação começa a subverter esse quadro político, né? Se o povo continuar na rua, as coisas vão acontecer, muitas coisas importantes antes de 2022. Como você disse, esse negócio de acusar que aglomeração é choro de derrotado e é cinismo também, né? Porque todo mundo sabe, e a burguesia sabe que a burguesia sabe melhor do que ninguém que o pessoal todo está trabalhando, está se aglomerando no transporte público e tudo mais. Quer dizer, se o povo pode trabalhar, pode se manifestar também, né? Isso por um lado. E por outro lado, todo mundo sabe que a situação do país é uma situação de calamidade, que é preciso confrontar essa situação. Eu acho que nós temos que, evidentemente, dar o combate contra essa tentativa de fazer a coisa refluir com base nesse tipo de raciocínio, mas eu acho que isso daí é uma etapa vencida. Algum que outro deputado aí da esquerda vai ficar chateado porque vai ser criticado na imprensa, etc. e tal. Os deputados têm essas coisas aí, né, de ficar levando em consideração a opinião da burguesia, se submetendo a esse tipo de pressão. Mas eu acho que a manifestação é a resposta suficiente. Está todo mundo o pessoal atendeu, né, ao chamado da manifestação. Nós falamos, é necessário botar o povo na rua. Nós falamos procurando, né, dar voz a uma coisa que estava acontecendo. Eu queria sair na rua. E, havendo um chamado, né, unitário, o povo saiu à rua. Não é inquestionável. As manifestações são um acontecimento político muito grande. Não dá para ignorar, né? Inclusive, uma coisa que é preciso destacar é o seguinte: essa é a primeira manifestação unitária. Se a gente lembrar, né, aquilo que aconteceu na luta contra o golpe de Estado, que as manifestações foram crescendo devagar até atingir uma manifestação de maior alcance na Paulista, como essa, parecida com essa, que foi aquela em que o Lula esteve na Paulista, demorou. Aqui nós já começamos assim, né? Eu acho que nós temos que valorizar isso daí. Nós já começamos a mobilização num patamar muito mais alto do que todos os anteriores, do que 2013, né? Apesar de toda a confusão que aconteceu, o sequestro da burguesia da manifestação e tudo mais, né? Mas essa daqui, ela já começou lá em cima e vai subir muito mais. E, num certo sentido, ela indica, né? E eu acho que a burguesia vai receber esse recado de que há uma grande radicalização política no país, conforme nós caracterizamos, nós falamos. O Brasil não é diferente da Colômbia, do Chile, é um problema de ritmo, de circunstâncias, mas a explosividade é igual, né? Eu acho que essas manifestações são a prova disso, né? Elas foram muito importantes. Um primeiro balanço atualizado aqui, divulgado pela Rede Brasil Atual, segundo porta-vozes da Frente Brasil Popular, é de que nós teríamos aí cerca de 80 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo. As imagens aéreas são realmente impressionantes, são vários quarteirões ocupados. E como o companheiro Rui estava falando mais cedo, na análise política da semana, realmente uma barreira foi quebrada e a gente pode ver isso daí expresso em declarações como a do Guilherme Boulos, que falou no ato o seguinte: não queria estar na rua durante a pandemia, mas Bolsonaro não deu outra alternativa. Mas não é só por causa do Bolsonaro, né? A pressão
popular para que se saia às ruas e lute contra o governo Bolsonaro é talvez até mais importante, né? Porque se dependesse de alguns setores, o próprio Boulos está dizendo aqui que ele teria ficado em casa até o final da pandemia, né? Essa manifestação, sem dúvida nenhuma, é uma vitória. É uma vitória do militante, é uma vitória daquela pessoa que não é dirigente, não é deputado, né, que luta no dia a dia. É uma vitória desse setor. Nós já tínhamos visto no 1º de maio que vários setores de base estavam acorrendo à manifestação. Felizmente, né, as direções políticas tiraram a conclusão correta do 1º de maio, do ato de 1º de maio, que era a seguinte: se a gente não chamar o povo à rua, o povo vai acabar saindo à rua, passando por cima da gente. Eu acho que o Boulos expressa isso melhor do que qualquer outra pessoa. Um pouco antes da manifestação, ele falou efetivamente que nós só vamos sair à rua depois que a pandemia acabar, que era uma declaração totalmente sem sentido. Quando é que vai acabar essa pandemia, né? Eu acho que essas pessoas que estão no chão aí em várias cidades do país, que estão levantando bandeira, que estão agitando bandeira, levantando as faixas, etc. e tal, batucando, gritando palavra de ordem, a manifestação é uma vitória deles, né? É uma vitória deles e é uma vitória do PCO também. Porque o PCO teve a sabedoria de sentir o pulso da situação e a tendência, né, daquilo que a população efetivamente quer. Esse setor é um setor de vanguarda, né? E se nós formos firmes e a gente insistir na manifestação, nós vamos ver um grande período de lutas no Brasil. É capaz que a gente veja um novo Fora Collor, a gente veja uma nova campanha das diretas, depende só, né, da firmeza política das organizações populares, sindicais, operárias, democráticas e da esquerda. É isso aí. A militância, né, a parcela que se expressou nas ruas hoje, junto com setores populares, já deixou evidente que está disposta, né? Rui, obrigado pelo comentário, obrigado por essas primeiras impressões das manifestações de hoje. Temos certeza que você vai falar mais detalhadamente, mais aprofundadamente sobre isso no próximo sábado, na análise política da semana. Então, eu agradeço o comentário e peço para você que nos acompanha ficar ligado na programação, ver aqui o restante da nossa transmissão ao vivo. Obrigado, Rui. Boa noite. Um abraço, Rafael. Boa noite a todos.